Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Evangelho conforme escreveu o evangelista Mateus, capítulo 28, versos 16 ao verso de número 20. Mateus, capítulo 28, verso 16 ao verso de número 20, na palavra do Senhor nosso Deus, enquanto as crianças vão receber a mensagem especial em seu linguajar. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versos 16 ao verso 20, que diz a palavra do Senhor: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Que nós temos, quando Jesus aparece aos seus discípulos na Galiléia, e ele dá a eles, aos discípulos, a grande comissão. Está escrito aí, a grande comissão na Bíblia atualizada, e em cima, Jesus aparece aos discípulos na Galiléia. Oremos. Pai, em nome de Jesus, momento da palavra, fala ao nosso coração, edifica-nos, ó Deus, fortalece-nos pela graça soberana Tua, é a nossa oração em Cristo e por Cristo, na dependência do Espírito Santo. Amém. Irmãos, nós temos pensado neste tema do ano de 2024, que nós já falamos que o tema e o lema do ano de 2024 é o ano da ousadia. O ano da ousadia. Nós falamos em 3 etapas aí, que é a ousadia deste ano. A primeira, no conquistar; a segunda, no discipular; e a terceira, no multiplicar. Você conquista, discipula e multiplica. Nós falamos no primeiro tema, dias atrás, uns domingos atrás, sobre o ano da ousadia no conquistar. Conquiste toda a sua casa para Jesus. Conquiste toda a sua família para Jesus. É possível sim colocar toda a família no altar de Deus. É possível ver toda a família convertida ao Senhor Jesus. É lógico que isso precisa de ousadia, de determinação. Você precisa ser ousado, ousado na oração, ousado na busca, ousado no testemunho, ousado na vida, ousado intencionalmente, para ver toda a sua casa diante de Deus, toda a sua casa na presença do Senhor nosso Deus, de forma maravilhosa, de forma tremenda, de forma poderosa. Por isso você precisa de ousadia. Quem tem ousadia não desiste facilmente. Quem tem ousadia vai até o final. Ele não se distrai, ela não se distrai, não perde o foco, não perde o objetivo, não perde o propósito, mas segue de uma forma tremenda, maravilhosa, indo até o final para que Deus derrame da sua graça em nome de Jesus. Quarta-feira, nós falamos aqui, um dos temas de quarta-feira abordado foi sobre ter foco. Nós precisamos ter foco. Josué capítulo 1, ele tinha foco, ele sabia o que ele queria, onde ele haveria de chegar, e Deus o abençoou. Ele pôde dizer, ele e toda a sua casa estavam ali adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, bendizendo o nome de Deus. Mas hoje eu gostaria de falar com você no segundo tema aqui dentro disto, que é o discipular. Discipular. Ousadia no conquistar, ousadia no discipular. Você precisa ter ousadia para discipular. Você não pode discipular de qualquer maneira, você não pode discipular de qualquer forma. E o texto está chamando nós para sermos discipuladores.
Veja o que Jesus disse aqui no verso 19, está com a Bíblia aberta, o aplicativo do seu celular aberto, diz lá: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não só isso, mas ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A ênfase do texto é qual? A ênfase do texto: fazer discípulos. Nós somos chamados para fazermos discípulos. Nós somos chamados para discipular pessoas. E esse chamado de Deus não é só para os pastores, não é só para a liderança, presbíteros e diáconos, líderes de células. Esse chamado de Deus é para todos nós. Veja que no verso 16, seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, e Jesus fala para ele: olha, vocês vão agora, vocês façam discípulos, não só na Galiléia, não só na Judéia, não só em Samaria, mas até os confins do mundo, em todo lugar que você estiver. Mas, antes de falar sobre discipular, antes de falar sobre discipulado, nós precisamos entender algo muito importante. Precisamos entender o que é ser um discípulo de Jesus. O que é ser um discípulo de Jesus? O que é ser? Eu não posso querer discipular se eu primeiro não sou discípulo de Jesus. A quem Jesus mandou discipular? Mandou discipular a todos. Quem estava apto para discipular? Os discípulos de Jesus. Não é qualquer pessoa que pode discipular, não é qualquer pessoa que possa exercer o discipulado. Ele ou ela, para exercer o discipulado, primeiramente tem que ter a convicção plena que ele ou ela é um discípulo de Jesus. Eu gostaria de pensar com você nesta noite, dentro deste tema, dessa temática, o que é ser discípulo de Jesus. Primeiro texto que eu vou citar para você aqui, dentro disto, o que é ser discípulo de Jesus: alguém que não está acima, mas se torna parecido com seu mestre. Eu basei isso neste texto de Lucas 6,40. Lucas 6,40 diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Não está. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Então, quem é um discípulo, ou que é um discípulo de Jesus? É alguém que não está acima do mestre Jesus, mas é alguém parecido com Jesus. Veja que o verso 16 diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia. Eles seguiram para a Galiléia, e você lê o restante do texto, os versos posteriores, anteriores, todo o livro de Mateus, os evangelhos, Mateus, Marcos e João, você vai ver que estes eram discípulos seguidores de Jesus. Você pergunta o que é ser discípulo? É alguém que não está acima do mestre. Se eu não estou acima do mestre, eu estou abaixo, eu estou debaixo da autoridade do mestre. Mas eu preciso ser semelhante, parecido com o mestre. Pois o verso diz, eu quero frisar aqui: porém, todo aquele, que for bem instruído, veja lá, será como o seu mestre. Para ser como Jesus, ele precisa ser o quê? Bem instruído. Não pode ser qualquer instrução, não pode ser qualquer ensinamento. Ele tem que ser bem instruído, ele tem que ser bem orientado, ele tem que ser bem formatado, linguajar de informática, ele tem que ser bem formatado,
e você olha para esse discípulo de Jesus, e você não vê ele, você vê Jesus nele. Somente pode discipular aquele que é um discípulo. O Senhor não lhe chamou para ser apenas alguém que vai fazer parte de um hall de membro de uma igreja, seja ela A, B ou C. Eu estou no hall de membros desta igreja, de hall de membros da igreja batista, de hall de membros da igreja metodista, do hall de membros da igreja wesleyana, eu estou no hall de membros da igreja fulano, beltrano, ciclano. Não é isto. A pergunta é: você é um seguidor de Jesus? As pessoas, quando olham para você, quando olham para mim, percebem quem nós estamos seguindo? Cada dia mais nós somos parecidos com Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho. A Bíblia diz que Deus tinha um único filho, era chamado de unigênito, mas depois da sua morte e ressurreição passou a ser chamado de primogênito. Primogênito quer dizer que ele é o primeiro, e nós, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, nós somos demais filhos de Deus. E nós somos parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Sabe quando você olha para um irmão, dois irmãos, e um é a cara do outro? Sabe quando você se espelha em alguém e você quer fazer o que a pessoa faz, você quer agir como ela age, você quer proceder como ela procede, e as pessoas olham para você e vê aquela outra pessoa em você. Até chega a dizer: fulano de tal é miniatura de Beltrano. Já ouviu essa frase? Esse aqui é a cara do pai, esse é miniatura do pai, esse aqui é miniatura do irmão dele, esse é tão parecido, não tem como eu olhar para ele e não saber quem é o pai dele, não tem como eu olhar para ele e ver para esse outro e não falar que são irmãos. O discípulo de Jesus não está acima, mas o discípulo é parecido, ele é igual a Jesus, porque ele é filho de Deus, cheio da graça do Senhor. E quando eu falo aqui que ele não está acima, o texto sagrado diz: Jesus, antes de dar o envio, decide por todo mundo, ele diz: toda autoridade me foi dada do céu e na terra. Toda autoridade, eu tenho toda a autoridade, e essa autoridade me foi dada no céu, essa autoridade foi dada na terra, eu estou enviando vocês. Em outras palavras, vocês nunca terão a autoridade que eu tenho, porque eu sou Jesus dizendo, no texto bíblico. Vocês nunca terão a autoridade que eu tenho, porque eu sou Jesus, mas eu estou enviando vocês, e eu quero que vocês sejam parecidos comigo. Eu repito aqui, você grave nesta noite, Lucas 6,40, decore nesta noite, Lucas 6,40, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Agora eu preciso permitir ser bem instruído pela orientação do Espírito Santo, instruído pela leitura da palavra de Deus, instruído pelo momento de comunhão, instruído pelo momento de celebração, pelos cultos, pelos momentos que eu estou recebendo algo bem de Deus, que vem de Deus. Por isso a palavra diz, repito, bem instruído. Não diz apenas ser instruído, porque não está falando de qualquer ensinamento, não está falando de qualquer palavra. E como que Jesus instruiu os seus discípulos? Jesus andava com eles, Jesus comia com eles, Jesus viajava com eles, Jesus era presente na vida deles, e Jesus dizia, em outras palavras: olha, venham comigo e vejam o que eu estou fazendo. E Jesus ia fazendo, eles eram instruídos naquilo que Jesus fazia. Depois Jesus dizia: agora vocês já sabem o que eu fiz, como eu fiz, vocês agora podem praticar e fazer aquilo que eu fiz, e vocês façam da forma como eu fiz, e vocês estão fazendo como eu fiz. Agora eu estou olhando para vocês, e agora eu estou aqui intercedendo por vocês, agora eu estou aqui clamando ao Deus Pai por vocês,
porque vocês aprenderam da forma correta de fazer. Certa feita, os discípulos não conseguiram expulsar uns demônios, e Jesus disse: esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Ele disse o quê? Esta casta, quer dizer que as coisas são diferentes, não é a mesma fórmula para toda e qualquer coisa. Cada situação é uma situação, cada situação determina uma ação, e esta ação, naquele caso, precisava de oração e jejum. Jesus estava jejuando e orando no monte, ele desce e expulsa aquele demônio. Ele ensina os seus discípulos. Você está sendo instruído na palavra de Deus. Você reconhece que a sua autoridade não está acima da autoridade do Senhor, mas você é parecido com Jesus. O discípulo que vai discipular, ele precisa ser parecido com Jesus. Nós não somos uma igreja onde aqui nós colocamos, alguém chega e fala: pastor, quais são as normas da igreja? Qual é o código de conduta da igreja? A igreja escreveu um código de conduta, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Qual é o código de conduta, o código ético da igreja? Nós não temos isto, porque nós temos algo bem melhor do que isto. Nós temos a palavra do Senhor, e aqui está o nosso código de ética, de vivência, de prática, é a palavra do Senhor em nome de Jesus. Eu não preciso de nada mais do que está aqui. Por isso que a minha autoridade nunca está acima desta. A minha autoridade sempre está abaixo desta, porque a autoridade absoluta é a autoridade do Senhor Jesus Cristo. O que é ser discípulo, pastor? Já disse aqui, alguém que não está acima, mas se torna parecido com Jesus. Que a sua oração a partir de hoje: Senhor, me dê ousadia para ser parecido com Jesus. Certa feita, o missionário Ronaldo Lidoro foi pregar numa aldeia, e ele conheceu alguém naquela aldeia. Ele estava falando de Jesus naquela aldeia, apresentando a pessoa de Jesus, as características de Jesus, a ação de Jesus, como ele procedia. E ele disse que o índio disse assim para ele: eu conheço Jesus. E o pastor Ronaldo, que ele chamou a atenção e disse para ele: como que você conhece a Jesus? Ele disse: olha, Jesus passou por aqui, ele morou 3 anos nessa aldeia, ele pregava para a gente. O pastor Ronaldo pensou: mas Jesus morou aqui 3 anos, que negócio é este? Ele foi descobrir depois, estava se referindo a um missionário que havia passado 3 anos na aldeia, e o missionário, para eles, era Jesus, da forma como agia e procedia. E quando alguém falava disso, é o missionário. Meu irmão, quando alguém falar de Jesus, tem que olhar para a sua vida, e ao olhar para a sua vida, tem que ver Jesus em você, porque você não é simplesmente um membro desta igreja, você é parecido com Jesus, você é bem instruído, em nome de Jesus. Ontem teve instrução para as mulheres aqui, eu estava fora dando instrução também, realizei 5 casamentos ontem no sábado, abençoei 5 casais ontem, ministrando a eles. Tem mais 7 a semana para realizar. Nós estamos instruindo pessoas. Tivemos a palavra da instrução de manhã aqui, outros momentos da igreja, instruído. Mas você tem que ser parecido com Jesus. É receber a instrução e dizer: como eu posso trazer isso para a minha vida, para ser uma cópia de Jesus. Este é ser um discípulo de Jesus. Mas um discípulo de Jesus, ele tem Jesus em primeiro lugar. Lucas 14, 25 em diante, vai dizer para nós que se alguém não negar a si mesmo, não pode seguir a Cristo. A partir do verso 25 em diante, é um texto longo, mas vai mostrar para nós a necessidade de tomar a cruz e seguir a Cristo. A necessidade de renunciar a si mesmo por amor a Jesus. Lucas 14, 25, 26, 27, 8, 9, 31 em diante, vai dizer isso para nós. Se alguém amar o pai ou a mãe mais do que a Jesus, não é digno de Jesus. Se alguém amar o filho ou a filha mais do que Jesus, não é digno de Jesus. Ou seja, Jesus em primeiro lugar. Não vou ler todo o texto devido ao tempo, mas a Bíblia está dizendo aqui para você, que você primeiro tem que amar a Jesus,
depois o pai e a mãe, amar a Jesus, depois o cônjuge, amar a Jesus, depois os filhos, porque Ele vem em primeiro lugar na sua vida. E você vai demonstrar isto. Como, pastor? Falando? Não, você não precisa falar. Vivendo, vivenciando, demonstrando. Olha para José do Egito. Ele tinha Deus Pai em primeiro lugar. Jesus não tinha vindo ainda. Ele tinha Deus Pai em primeiro lugar. Ele não caía em pecado, ele não errava, porque ele queria honrar a Deus. Pecaria eu contra o Senhor, ele disse, porque Deus está em primeiro lugar. Quem está em primeiro lugar na sua vida? Sua empresa, sua casa, seus negócios, sua família, sua igreja. Quem está em primeiro lugar na sua vida? Quem tem que estar em primeiro lugar na nossa vida é o Senhor Jesus. Mas eu digo, repito, não é de boca para fora. Pergunta para o cristão, quem é em primeiro lugar na sua vida? Ele fala, Deus, depois minha família, depois meu trabalho, depois não sei o quê. Mas na fala, mas na prática, é Jesus. Você pensa em Jesus antes de tomar uma decisão. Você ora a Jesus antes de proceder. Você clama pelo nome de Jesus, ou clama pelo nome de ídolos, imagens, santos, entre aspas, ou você clama pelo santo nome de Jesus? Há poder no nome de Jesus. O discípulo, ele clama por Jesus, e quando Jesus está em primeiro lugar, significa o quê? Que a nossa dependência total é do Senhor Jesus. Nós dependemos somente dEle. E um texto que gostamos aqui da igreja, que tem um slogan da igreja, uma postagem da igreja, umas figuras da igreja, um adesivo da igreja, melhor dizendo, que é Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que o restante diz? Todas as coisas, demais coisas, serão acrescentadas. Mas se você buscar as demais coisas em primeiro lugar, você perde tudo. É Jesus, é Jesus. Você precisa, como discípulo, eu sou um discípulo de Jesus. A igreja central é uma igreja de discípulos de Jesus. Talvez vamos parar de falar aqui membros da igreja, vamos dizer, são discípulos de Jesus. Está reunido aqui os discípulos de Jesus, não só membros, mas discípulos, que ao entender a palavra, ao ser bem instruído, diz, Jesus está na minha vida em primeiro lugar. Eu dou a Ele a primazia, eu dou a Ele as primícias. Se você colocar Deus, Cristo em primeiro lugar na sua vida, você será surpreendido com as demais coisas que hão de acontecer em nome de Jesus. Mas o discípulo de Jesus, totalmente compromissado com a palavra, veja o que a Bíblia diz em João 8,31. 8,31 diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós, veja lá, permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. João 8,31. O discípulo de Jesus, ele é totalmente compromissado com o quê? Com a palavra de Deus. Eu vou me deter um pouquinho mais aqui agora. É o compromisso com a palavra. Não é com a amizade, é com a palavra. Não é com a cultura, é com a palavra. Não é com uso e costume, é com a palavra de Deus. O discípulo, ele não arreda o pé da palavra, ele não se distancia da palavra, ele honra a palavra, ele glorifica a Deus pela sua palavra. Veja bem, Jesus disse assim, ide por todo mundo, depois ele diz, verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Como é que eu vou saber o que ele tem ordenado, se eu não leio a palavra?
Como é que eu vou saber o que Ele tem mandado se eu não tenho intimidade com a palavra de Deus? Eu preciso conhecer a palavra do Senhor. E veja, perceba que hoje vivemos num mundo muito conturbado. Vivemos num mundo muito difícil hoje. As pessoas querem colocar o que não é bíblico. Elas querem aprovar o que não é bíblico. Elas querem aprovar o que não tem base, fundamento na palavra de Deus. Nós precisamos dizer a Bíblia, a nossa regra de fé e prática. Nós não vamos arredar o pé. Vi um vídeo agora, antes do culto, do prefeito de Sorocaba. Sorocaba agora passou recentemente por um vendaval, uma enchente, um problema assim, tendo socorro de vários lugares. A prefeitura, o prefeito trabalhando, as pessoas ali lutando para socorrer a cidade. E o prefeito recebe uma intimação de uma besta de um promotor, dizendo que estava sendo intimado para tirar a Bíblia das bibliotecas da cidade, tirar a Bíblia das escolas, das bibliotecas. Ele disse: eu não vou tirar. Ousadia! Ele disse: eu não vou tirar. Vai catar o que fazer, vai ver o que fazer na vida, vai catar coquinho. Eu não vou fazer isto. Ousadia! Não pode mais ter a Bíblia na biblioteca. A Bíblia, livros, não pode ter na biblioteca, não pode ter na escola, não pode ter, daqui a pouco não pode ter a Bíblia na igreja. Não pode falar mais da Bíblia, fala de outra coisa. Vá catar coquinho nessa peste desse governo brasileiro, do inferno. Nós temos que ter compromisso com a palavra, com a Bíblia, em nome de Jesus. Pastor, o senhor é muito duro. Irmão, é Bíblia. Pastor, o senhor está bravo? Ainda não, mas vou ficar já já. Nós temos compromisso com a Bíblia, com a palavra de Deus. O discípulo tem compromisso com a Bíblia, e dane-se o resto, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém? Em nome de Jesus. Pastor, mas eu gosto de fulano, eu gosto tanto dele, tão querido, mas ele optou para ser homossexual. A Bíblia é contra. O discípulo está na Bíblia. Mas fulano é tão querido, é tão simpático, aquela mulher é tão querida, olha, ela vai ser consagrada reverenda, pastora da igreja presbiteriana. Vai nada, porque a Bíblia não permite. Agora, por que acontece? A pessoa vai na amizade, é tão querida, vão deixar. É o amor, né? Irmãos, o discípulo tem compromisso com a Bíblia, e a Bíblia fala o que é mentira, e João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo. Quase disse outro nome. É o diabo, que é o pai da mentira, e tem um filho governando o Brasil, o pai da mentira. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém ou não amém? Agora nós compromisso é com a Bíblia. Eu quero ser homossexual, a Bíblia condena. Eu quero ser lésbica, a Bíblia condena. E se eu quiser ser, problema seu, seja o que você quiser, mas a Bíblia condena, não tem base bíblica, aprovação bíblica. Uma pessoa lançou um vídeo, lançou essa semana aí, coloquei para algumas pessoas virem. Deu o nome, nem vou dizer o nome que deu, mas dizendo que era uma igreja só de lésbicas e homossexuais. O nome, se não me engano, é presbiteriana, uma coisa assim. Não é presbiteriana, é presbiteriana. Pegou o final do nosso nome. E as pessoas lá adorando o Senhor. Adorando entre aspas. O cara, a mulher, que nasceu mulher, quer virar homem. E tal numa igreja dessa servindo a ceia. Cadê o compromisso com a Bíblia? O discípulo de Jesus tem compromisso com a Bíblia. Pastor, mas é difícil ser crente, por isso que a porta do céu é estreita. Se fosse larga, qualquer um entrava de qualquer jeito. O discípulo não tomar a sua cruz e não seguir a Cristo, não vai para o céu. Agora eu preciso discipular com base naquilo que a Bíblia ensina, não aquilo que eu gosto ou deixo de gostar. Porque a Bíblia é o nosso manual de regra de fé e prática.
Ah, pastor, eu fui para a faculdade e aprendi coisas novas. Ah, é? Você acha que eu nasci hoje? Tem mais anos de estrado que tu junto. Besteira eu ouvi lá dos professores. A Bíblia é a palavra de Deus. E se você não crê nela, se você não aceita ela, você não pode ser um discípulo de Jesus. Olha o que diz lá. Diz, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Creram nele, eu creio em Jesus. Oi, lindo, que coisa linda. Eu creio em Jesus. Ah, e daí? E o que tem a ver com isso? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Percebe que o texto está dizendo que não basta crer em Jesus? Ah, mas eu creio em Jesus, eu creio que Ele veio, Ele morreu na cruz, aleluia, eu creio que Ele ressuscitou, eu creio que Ele vivo está, oh, aleluia, e daí? O diabo também crê. Você acha que o diabo duvida que Jesus é real? Você acha que o diabo duvida que Jesus ressuscitou? Você acha que o diabo duvida que Jesus vai voltar? Ele não duvida. Ele crê e treme. Mas ele não pratica a palavra do Senhor. Agora, se você quer discipular e ser um discípulo, você precisa ser bem instruído na palavra do Senhor. Para não vir besteiras de uns pregadores doentes que dizem aí que a Bíblia tem que ser atualizada. A Bíblia tem que ser um livro contemporâneo, atualizado, porque o mundo mudou. Eu fui chamado no cartório esses dias, o dono do cartório chamou, quer conversar com o senhor. Eu falei, pois não, estou aqui, eis-me aqui. Eu queria saber, novo dono do cartório, se o senhor faz casamento homossexual. O senhor é juiz de paz. Eu falei, não faço, e tem raiva de quem faz. Lógico que eu não falei isso, eu disse, eu não faço. Por que o senhor não faz? Porque eu sou cristão. Mas tinha aqui um juiz aqui que fazia, parou de fazer porque assumiu um cargo na igreja. Quer dizer, parou de fazer algo errado porque assumiu um cargo na igreja. Você tem que parar de fazer o que é errado porque você é discípulo de Jesus. Amém ou não amém? Agora eu assumi um cargo na igreja, não posso mais fazer. Quer dizer, antes podia? Não pode. Ele disse, não, eu sei que o senhor não faz, só queria conversar para ver mesmo. Então, se eu chegar aqui fazer um casamento como juiz de paz, for um casal, homem com homem, eu viro e vou embora. É problema teu. E se o senhor não aceitar, eu renuncio agora. Quer que eu renuncie? Falando, não, nós gostamos do senhor, o senhor dá uma palavra bacana, boa, até fez elogio. Eu tenho um presente. Falei, opa, me chama de novo, eu venho pegar outro presente. Eu gosto do senhor, que o senhor tem uma palavra legal. Falei, amém, estamos juntos. Mas desde aquilo que a Bíblia ordena. Aí eu fui fazer um casamento como juiz de paz. E eu falo de Deus, eu falo do amor de Deus, da graça de Deus, etc. Lógico, eu sou pastor. O casal disse, olha, eu não quero que o senhor fale nada não. Eu não quero que o senhor fale nada, só quero que fale o casamento. Falei, tá bom, só o casamento? Só. Peguei a folha, assina aqui. Ele, ela, estou casado, obrigado, tchau. Filei e fui embora. Só não queria que eu falasse, eu só peguei a assinatura deles e como juiz fui embora. O papel está assinado minha como juiz, está dele, está casado, pronto. Mas já foi embora, fui, se não queria que eu falasse nada. Já divorciaram já. Está vendo? O discípulo de Jesus, ele tem compromisso com a palavra de Jesus, amém, irmãos? Não abra mão da palavra do Senhor. Se um dia eu subir neste púlpito aqui e pregar o que não é bíblico, você fala, pastor, o senhor está errado. Não pode pregar isso não, o senhor está errado. A Bíblia fala diferente, você pode me corrigir. Porque eu não sou incorrigível, sou corrigível, eu pode me corrigir. Mas uma coisa que eu sou bíblico. Mas se um dia eu tiver meio pinel da cabeça, o tic-tac não está batendo direito, eu começo a falar besteira no púlpito, você fala, não pastor, peraí. O Alberto já pode levantar e dizer, pastor, deixa que eu prego, o senhor está falando besteira. O senhor já está velhinho já. Já hora de aposentar. E vem e prega, porque aqui do púlpito tem que ser só mensagem bíblica em nome de Jesus. Porque o compromisso dessa igreja é com a palavra de Deus. Passou essa igreja esvaziar, a porta do céu é estreita, a porta do inferno é larga.
Mas pregando a Bíblia, vai faltar lugar para a gente sentar na igreja em nome de Jesus. Porque você que é um discípulo de Jesus, você está fazendo o quê, meu irmão? Esse compromisso com a palavra, mas você é marcado pelo amor. A Bíblia diz, João 3, 34 a 35, assim como eu vos amei, amai vós também. Nisso conhecerão se sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O discípulo é conhecido pelo amor. Você ama o seu irmão, sua irmã em nome de Jesus. Alguém postou na internet e comecei a rir, e a internet tem tanta besteira, e dizia assim, será que no céu vai ter 2 céus? Plural de céu é céus? Vai ter 2 céus, um céu para os crentes que amam e um céu para os crentes que se odeiam. 2 céus, vou para o céu de A, vai para o céu B. 2 céus, não, vai ter um céu só. E se você não aprendeu a conviver em amor na terra, você não entra no céu. Porque a Bíblia diz, nisto, está aqui o texto na tela, conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A gente tem que amar para ser discípulo. O discípulo ama. Mas vamos para frente. Totalmente frutífero. João 15, 8, veja lá, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João 15, 8. Jesus é glorificado quando o discípulo frutifica. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos, totalmente frutífero. Veja o outro texto aqui, João 15, 16. Não foste vós quem me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Mas voltemos ao verso anterior, que deis muito fruto. O que é dar muito fruto? Discipular. Discipular. Ir por todo mundo. Fazer discípulo de todas as nações. Quando você está discipulando, você está frutificando. O discipulado é intencional. Eu intencionalmente passei perto de uma igreja esses dias. Não era dia de domingo, era outro dia. Que dia de culto eu estou aqui na igreja. Deixa eu abrir um parênteses aqui. 2, eu escrevi 38, 48. Olha o que Salomão escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Você escreveu, não é inspirado nem pelo diabo, nem pelo capeta. Não serve para nada. Ele vai dizer, quando o Senhor foi criar o mundo, eu já tinha criado o universo. Irmãos, estou dizendo isso com respeito, nem tanto. Mas estou dizendo isso para dizer o quê? Que parem de ouvir essas coisas. Agora aqui vou te ajudar, vou fazer com você uma terapia, você vai voltar ao ventre materno. Respira fundo, você vai, lembra que você fala no ventre materno? Que idiotice é essa? Regressão? Não tem na Bíblia. Você vai regredir agora no ventre da sua mãe. Aí já começa a chorar que nem bebezinho. Você é um cabrito, é um bebê. É a Bíblia que tem que ser ensinada em nome de Jesus. Eu gritei, achei que estava sem microfone, eu esqueci que estava ligado, né? Perdão. Então é a Bíblia que tem que ser ensinada, irmãos. Pare com coisas que não têm base bíblica, pare com coisas que não têm fundamento bíblico, pare com coisas que não têm a permissão de Deus, pois nós estamos discipulando. Quando você está no supermercado fazendo compras, está discipulando. Estão vendo o seu modo de agir, o seu modo de proceder. Semanalmente, glória a Deus. Raríssima semana que não acontece. Pessoas ligam aqui no gabinete e falam, pastor, eu posso ir na igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Mas pessoa ligando aqui, pastor perguntando se pode vir na igreja, se pode vir no culto. As pedras estão clamando. Eu falo, com certeza a porta está aberta. E outro falou, eu fui lá, fui tão abençoado. Aprendi em meia hora que eu não aprendi em 10 anos de vida. Louvado seja o nome do Senhor.
e nós vamos discipular. Os homens que vão para a montanha, no legendário, serão discipulados. Nós estamos esperando levantar 50 líderes de célula, já temos 37, falta mais alguns para inteirar 50. Me ajuda aí, 50 líderes de célula, para receber um grupo na sua casa, discipular em nome de Jesus. As mulheres que aqui pegou o contato dela vão ser discipuladas em nome de Jesus. My Family discipulando, todos nós podemos discipular, que nós somos discípulos de Jesus. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Ele nos escolheu para dar fruto. E você, quando é um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, você está levando multidão a te seguir também, multidão a andar nos seus passos, porque você está andando nos passos de Jesus. Você está andando nos passos de Jesus. Jesus não era aquele que empinava a cabeça, o nariz e dizia, eu sou. Não, ele dizia, o Filho do Homem não tem nem reclinar a cabeça. Não julgou com usurpação ser igual a Deus, era humilde, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi até o final. A soberba não faz parte da vida do discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é humilde, é quebrantado. Ele julga os outros maiores do que ele, porque a glória é de Deus, não é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ide, mas antes de ir, você precisa certificar se você já é um discípulo de Jesus. E se você é um discípulo de verdades, tem que ter compromisso com essa palavra e frutificar para o Senhor dia após dia, em nome de Jesus. Só relembrando, quer ser um discípulo, está ali, quer ser um discípulo, seguidor, parecido com Ele em primeiro lugar, compromisso com a palavra, marcado pelo amor, vida frutífera, fazendo novos discípulos. Este é o verdadeiro discípulo de Jesus, alguém que está fazendo discípulos para Jesus, alguém que está discipulando, porque ele é um discipulador, porque antes ele foi discipulado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, para encerrar, o louvor já pode se posicionar. Olha o que a Bíblia está ensinando. Quando você discipula, você não faz do seu discipulado alguém submisso e dependente de você. Você não faz. Você leva ele a depender somente do Senhor e a viver a sua vida com integridade na presença de Deus. Se você for discipular alguém, para tudo que ele for fazer, tem que pedir permissão para você, o conselho seu, você discipulou errado. Você tem que fazer que ele se torne melhor do que você, o aluno melhor do que o mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ninguém será maior do que Jesus. Ele é o cabeça. Mas aqueles que eu estou discipulando têm que ser melhor do que eu. Não são dependentes de mim, não. Dependentes de Jesus, não de mim. Tu que eu vou tomar decisão tem que perguntar se posso. Não, pergunta para Jesus. Quando quiser orientação, todos estaremos à disposição. Mas nós dependemos somente do Senhor Jesus. Tenhamos ousadia, irmãos, em nome de Jesus, para sermos ousados discípulos, ousados discipuladores, para a glória de Deus o Pai, em nome de Jesus. Amém? Fiquemos em pé, os discípulos de Jesus.